Finalizando nossa série de aulas sobre os formatos, as extensões que a gente salva no Photoshop, falaremos sobre o formato TIFF. Então, iniciando pelo arquivo do tipo TIFF. TIFF significa Tag Image File Format. E o que é o TIFF? E quais são as características desse formato? O TIFF é um formato de imagem do tipo bitmap, ou seja, ele utiliza pixels para fazer a representação dessa imagem na tela. E ele pode salvar imagens de até 4 GB. E outra característica dele é que ele não perde a qualidade. Então, diferente do... Qual a diferença entre o JPEG e o TIFF, por exemplo? O JPEG a gente sabe que também utiliza a forma bitmap, né? Ele também é constituído por pixels, mas o JPEG, apesar de ser um arquivo que vem do bitmap, ele compacta, né? Ele vai compactar esses pixels, ele faz pacotes de pixels, ele cria agrupamentos desses pixels. E por isso ele perde a qualidade da imagem. Então, uma vez que você transforma uma imagem bitmap numa imagem JPEG, você não retorna, você perde essa qualidade original. E o TIFF, ele é similar a um bitmap, ele é um arquivo bitmap que suporta até 4 GB e que... outra característica dele, ele não perde a qualidade, como se faz no JPEG, é um arquivo bitmap, e também ele suporta até 32 bits de cor por pixel. Então ele tem uma qualidade de cor muito maior do que um JPEG, por exemplo. E onde que a gente usa esse tipo de arquivo? Eu usei pouquíssimas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês, com certeza existem outras formas de estar usando esse arquivo, mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem sobre o uso do TIFF. Aconteceu de eu fazer um trabalho de pranchas, mas mais para um estudo, em que foi feita uma análise a partir de satélite, com imagens de satélite, só que com uma integração ArcGIS, que é um programinha de georreferenciamento, integração do ArcGIS com o Photoshop. Que não, nesse curso eu não vou estar abordando isso, eu posso até criar um curso disso separado, né, porque seria algo muito específico, mas só para dar um exemplo de quando que eu usei uma imagem TIFF, né? Então, as imagens de satélite, dependendo do satélite, né, tem vários satélites que você pode estar usando imagem, mas elas geralmente vêm no formato TIFF, porque elas são, em primeiro lugar, elas são bem grandes, né? Eu vou estar abrindo essas imagens aqui, ó, para vocês verem. Vou abrir até com o script, né? Para abrir elas uma em cima da outra. O script que é o Load Files into Stack, que eu ensinei. Ok, então eu vou selecionar essas 3 imagens de satélite. Só ensinando um pouco a respeito disso. Quando a gente baixa imagens de satélite, ela vem em bandas. Então, são várias frequências, né? São várias faixas de luz que essas imagens são captadas e que a gente trabalha daí no programa ArcGIS, a gente trabalha com essas bandas para formar determinadas composições de imagens. Mas isso é feito no ArcGIS. Mas então eu vou abrir aqui para vocês verem como é que funciona. São imagens grandes, isso aqui a gente está falando de... se eu não me engano, esse satélite aqui é 15 metros por pixel. Então, vamos ver aqui o tamanho dele, ó, só para a gente ter uma ideia. Olha só, essa imagem aqui, ela tem 268 centímetros. É como se ela tivesse quase 3 metros. É uma imagem com quase 3 metros de tamanho. Com a resolução, no caso aqui não é para impressão, né, é uma resolução digital. E o que acontece? Cada satélite tem uma resolução. Então, esse daqui acho que é 15 metros por pixel. Então, significa o quê? Que um pixel dessa imagem é 15 ou 30 metros. Um pixel dessa imagem tem 15 metros do terreno, né? Daí depende da resolução do satélite. Tem satélites aí que são pagos, no caso, você tem que comprar a imagem, que eles chegam até 40 centímetros por pixel, é uma resolução absurda, né? Falando um pouco aí sobre trabalho com imagens de satélite. Mas para vocês entenderem, então eu tenho aqui um pedaço, né, do satélite, uma parte do grid dele lá, e essa imagem é bem grande. Tenho aqui as bandas, né? Aqui eu tenho, acho que a banda que pega nuvens.
Aí é uma questão da radiação, né, que emite e tal, e eles pegam determinadas faixas, espectros de luz para estar fazendo. Mas para vocês entenderem, essa imagem ela veio para mim em formato TIFF. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela é grande, ela facilmente, eu não sei qual o tamanho dela, mas eles põem de padrão porque é uma imagem de tamanho grande. E outra coisa, como a gente, quando faz o satélite, trabalha com bandas, ele precisa ter essa alta definição de cores. E é o que acontece na imagem TIFF, ela permite até 32 bits por pixel. E isso eu não vou estar explicando para vocês, que é uma coisa mais avançada, nem tem necessidade, né? Não é um curso sobre imagem. Mas, se eu não me engano, o JPEG é apenas 8 bits. Ele permite 256 cores por pixel. E aqui você vai ter uma variedade muito maior de cor. Então, ele tem uma definição de cor melhor na imagem TIFF, né? Ele permite que você armazene essa quantidade maior de cores. Então, basicamente isso. O formato TIFF é esse. Eu vou abrir até aqui para vocês o trabalho que eu fiz em Photoshop com esses mapas. Deixa eu só procurar aqui. Foram várias pranchas que eu fiz. O trecho... Eu vou abrir esse aqui, vamos ver como é que ficou. Então, aqui, né, eu fiz isso no ArcGIS. E só passei a imagem, que o ArcGIS também é um programa que trabalha com arquivo vetorial, mapas de forma vetorial, permite diversas análises de mapa. Aqui foi uma análise de tecido urbano que eu fiz com uma análise temporal, né? Aí você fala, nossa, mas aqui ficou tão ruim, né, a resolução. Ficou porque o mapa que eu tinha, a imagem de satélite que eu tinha para o ano de 2002, 2003 aqui no caso, era uma imagem ruim, né? Naquela época a tecnologia era menor, as imagens gratuitas disponíveis dessa época não tem uma resolução tão boa para esse trecho que eu precisava. Então a gente vê aqui que no ano de 2017 eu já tenho uma resolução muito maior disponível, né? Acredito que essa seja 30 metros por pixel, a resolução do satélite, e essa aqui seja 15. Então, eu tenho o dobro de resolução dessa. E aí, eu fiz análise a partir do ArcGIS, mas a partir do momento que eu passo aqui para o Photoshop, ela se transforma em bitmap. Isso aqui é uma imagem bitmap agora. E no ArcGIS ela estava em formato vetorial. Mas só para vocês entenderem mais ou menos onde eu uso o TIFF, né? Esse é um exemplo, trabalhar com imagem de satélite. Você vai ter o TIFF. Ou então, até interessante eu já falar para vocês, tem um outro formato que eu acabei de ver, que é o JPEG 2000. Olha só, ó, se a gente olhar aqui, ó, ele está em JPEG 2000. Esse JPEG é um JPEG especial que não perde, ele não compacta os... Ele é um bitmap, mas não compacta os pixels, né? Então, a gente tem aqui o JPEG 2000, que é uma outra forma, aqui ó, JPEG 2000. Então, é um JPEG que não comprime informação. E eles, aqui nesse caso, eles estão usando também esse tipo de formato para não perder a qualidade de imagem, que aqui não tem sentido você perder qualidade de imagem, porque são imagens para fazer análises. Através do ArcGIS a gente consegue isso. Não pode só ver em JPEG normal, ou JPEG 2000, ou TIFF, ou algum outro formato que se julgue bom, né, para estar fazendo esse tipo de análise, ou esse tipo de armazenamento de arquivo. Então, JPEG mais para armazenamento de foto, de imagem simples, que a gente vai postar na internet, esse tipo de coisa. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui legal. Aqui são as análises em PDF, mas não tem por que mostrar. Então, beleza. Então, basicamente é isso. Aula de TIFF para vocês entenderem o que é esse formato.